Paz do Senhor, queridos irmãos, meus amados, uma alegria, um grande abraço para todos vocês. Quero agradecer muito vocês que têm acompanhado os meus comentários. Meu desejo é que você seja abençoado, edificado e que sirva de ajuda para você que é professor, que vai lecionar na escola dominical. É uma honra para mim ter você me acompanhando no meu canal. Deus te abençoe grandemente, viu? Vamos comentar hoje a lição de número 3 da revista dos adultos, O Deus de toda a provisão, é o título, o assunto dessa revista desse trimestre, e a lição de número 3, do dia 16 de outubro de 2016, tem como título Abraão, a esperança do pai da fé. Então nós vamos pensar um pouco hoje sobre Abraão, muito conhecido, a sua vida, a sua história, uma das personagens bíblicas mais citadas, com muitas referências. Então, uma história de um homem bem conhecido de todos nós. Textuário diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Verdade prática. A fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Então a ênfase na fé de Abraão. A fé de Abraão. Texto bíblico básico está em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 10. Então, quando nós pensamos em Abraão, nós nos lembramos do homem que creu em Deus e obedeceu a Deus. Obediência, ligado à fé. Agora observe que no título da lição tem esperança ligado à fé. Então, duas coisas importantes relacionadas à fé é obediência e esperança. E a lição fala dos dois. Porque Abraão, ele creu e obedeceu. Porque a crença verdadeira em Deus, a fé verdadeira em Deus, implica numa obediência a Deus. Qualquer pessoa que diz que crê em Deus, mas não obedece, não crê de verdade. Então Abraão foi um homem que creu e obedeceu a Deus. E assim, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, quando a gente começa a ter informações nas Escrituras acerca desse homem, acerca de Abraão. Começa ali, Gênesis 12. As informações mais detalhadas da vida desse homem. Começa então uma jornada de vida que entraria para a história sagrada como um exemplo a ser seguido. Por isso que no Novo Testamento diz que nós devemos pisar, os crentes são os que andam nas pisadas da fé de Abraão. Além disso, dele ser um exemplo a ser seguido, além de entrar para a história sagrada, Abraão se tornou o canal humano através do qual a nação de Israel passaria a existir. Hoje nós temos pleno conhecimento da existência de Israel. Está lá. Naquela faixa de terra tão disputada. Os descendentes de Abraão lá estão. Aquela nação existe porque um dia Deus chamou Abraão. A história de Israel é a história da declaração. É uma declaração, uma das
declarações enfáticas, poderosíssimas da existência de Deus. A existência daquela nação. Que a história daquela nação começou com esse homem, Gênesis 12, quando Deus o chama, comissiona. Então foi ele o canal humano para que a nação de Israel passasse a existir, pudesse existir. Como nação, séculos depois dele. Mas tudo começou com ele, com um homem que Deus chamou. E que em Deus creu e a Deus obedeceu. Mas também Abraão foi o canal humano através do qual o Messias havia de vir. O Messias como descendente de Davi, descendente de Abraão, do povo de Israel. Um povo, um homem chamado, um povo formado, uma dinastia levantada para que o Messias pudesse chegar. Cumprindo um projeto maior de Deus. Então, quando Deus chama aquele indivíduo, lá em Ur dos Caldeus ainda, lá em Ur, na Mesopotâmia, o projeto de Deus era que o Messias, através da descendência daquele homem, viesse segundo a carne. E isso aconteceu. O projeto era trazer o Messias, mas para trazer o Messias chamou um homem, formou uma nação, estabeleceu uma dinastia na casa de Davi. E dali trouxe o Messias. Que lindo, que maravilhoso é o projeto de Deus. Quando a gente lê, e a gente tem tudo isso muito claro nas Escrituras, mas Abraão não sabia nada disso. Quando ele foi chamado, ele não tinha esse quadro. Ele não tinha esse vislumbre. Mas ele obedeceu. Então nós vemos em Abraão, não um homem grande, excepcional, mas vemos um homem obediente, temente a Deus. Mas olhando para Abraão, a gente vê um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que ele entra na história humana para transformar a vida de uma pessoa e fazer desta pessoa um canal de bênção para os outros. Porque em ti, disse Deus a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele entra na história, entra no mundo dos homens, para chamar uma pessoa e fazer dessa pessoa um canal de bênçãos para tantos outros. Nós hoje somos abençoados pela bênção de Deus na vida de Abraão. Porque a descendência de Abraão é Cristo. E nós somos abençoados e benditos em Cristo. Abraão é um exemplo do poder e da providência de Deus. Analisar, olhar a história de Abraão é contemplar a beleza, a grandeza desse Deus poderoso e desse Deus que provê, desse Deus da providência. Como o próprio Abraão disse para Isaac quando os dois subiam o Moriá, onde lá em cima ele ia passar por aquela extrema prova de fé, mas ao subirem a encosta do monte, ele disse para o seu filho, quando o filho perguntou, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Porque a lenha aqui está, o fogo também, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Então, quando a gente olha para a história desse homem, a gente vê um Deus provedor. O Deus de toda providência. Inclusive para os momentos mais críticos da nossa vida. Abraão creu em Deus. Foi isso que fez toda a diferença na vida dele.
Está escrito em Hebreus 11:8, que é o textuário da lição. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso fez toda a diferença na vida dele. Foi chamado, creu e obedeceu. Depois desse momento, a vida dele foi mudada completamente. Completamente. Porque ele passou a desfrutar de um relacionamento com Deus. Ele passou por experiências as mais variadas possíveis. Mas Deus sempre estava presente na vida de Abraão. Existiam momentos na vida de Abraão que nós temos silêncios, lacunas. Do registro sagrado, a gente tem lacunas. Não tem todos os detalhes da história desse homem, de todos os anos que ele viveu com Deus. No registro aqui, nós temos os pontos mais importantes que o Espírito Santo quis preservar para nós. Então, mas existem lacunas de tempo na história contada na Bíblia. Não quer dizer que durante esse tempo Deus não cuidou dele. Deus cuidou dele o tempo todo. Porque ele obedeceu, ele foi fiel. Teve falhas? Teve, não foram poucas. Porque todos têm falhas. Inclusive Abraão, um homem de fé, de obediência, mas nós vemos falhas na vida dele. A Bíblia registra. Mas Deus sempre cuidou dele. Lá em Gênesis 15, verso 1, Deus diz para ele, diz que depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão e dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo. Deus se revela, ou se revelou a Abraão, como um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que cuida e um Deus que galardoa. Porque a fé tem isso. A fé traz galardão. E o maior galardão é ter a presença de Deus na nossa vida. É o maior galardão. É o maior prêmio. É ter o próprio Deus. Ter a presença dele. A lição divide-se em 3 pontos. Ponto 1, a chamada de Deus. Ponto 2, a provisão de Deus. E ponto 3, as promessas de Deus na vida de Abraão. Esses pontos fazem uma análise da vida de Abraão e seu relacionamento com Deus a partir da sua chamada. Mas passa também por várias experiências. Por isso que a chamada é enfocada no ponto 1, basicamente Gênesis 12, a provisão de Deus, onde ele experimentou providências maravilhosas de Deus, até mesmo no momento em que ele mostra fragilidade, fraqueza, ele erra, lá no Egito. Mas Deus cuida dele. Na vida de Sara, quando ela impossibilitada de ter filhos, e ele também já de idade avançada, e Deus faz um milagre, cura aquela mulher estéril, dá a eles um filho, fala da provisão de Deus. Então veja que a provisão de Deus não se manifestou na vida de Abraão apenas no cuidado material, mas dentro da família dele. Porque o projeto de Deus na vida de Abraão era na descendência. Deus tinha que fazer um milagre na família de Abraão. E Deus fez esse milagre, dando a ele um filho. De Sara. De Sara, porque Sara não podia conceber. Mas Deus deu a ele uma descendência de uma mulher estéril. Porque Deus fez um milagre. Deus providenciou dentro da família de Abraão. Então a provisão de Deus não é só o mantimento, não são certas coisas materiais, mas a provisão de Deus é a bênção na família. A bênção dentro do lar.
a bênção na descendência. Então, quando a gente olha por isso, a gente vê a provisão de Deus. E esses 3 pontos da lição enfocam a chamada, o cuidado de Deus, as experiências de Deus. E vai passando por tudo isso e mostra também o cuidado amoroso de Deus na vida de Abraão. Mas também e principalmente o agir de Deus para levar avante os seus planos, para levar adiante os seus projetos, planos que ele tinha. Porque Deus chama Abraão por causa de um projeto maior do próprio Deus. Próprio Deus. Então, Abraão foi um instrumento no qual Deus mirou-se para fazer os seus planos, os seus projetos. Normalmente a gente ouve alguém dizer assim, que Deus vai cumprir os seus planos, Deus vai cumprir os seus sonhos, Deus vai cumprir os seus projetos. Não é isso não. O importante não é Deus cumprir os meus planos, o importante é que eu seja como Abraão, um canal para que Deus cumpra os seus planos. Para que Deus opere a sua vontade através da minha vida. Não que Deus seja um mecanismo, que os meus planos sejam cumpridos, mas que eu seja um mecanismo, que eu seja um instrumento, como Abraão foi, para planos superiores e maiores de Deus. Felizmente a coisa muda hoje em dia. As pessoas estão usando Deus para cumprir seus planos, quando tem que ser exatamente o contrário, é Deus usando pessoas para cumprir seus planos. Mas lembremos também que em sua trajetória, Abraão passou por diversas provações. Quem anda com Deus tem que entender que vai passar por muitas provações. Tem que passar por inúmeras provações. Quem anda com Deus. Quem aceita e quem crê em Deus. Quem aceita o desafio da fé. Vai passar por muitas e muitas provações. E a gente vê isso na trajetória de Abraão. Por quê? Porque a fé, sempre a fé, é acompanhada de provas. Sua fé foi provada logo na chamada. Por quê? Porque ele deveria agir de acordo com as exigências de Deus. Quais eram as exigências de Deus? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Olha as exigências. Tem fé? Prova, sai. Sai do meio. Sai deste meio. Prova. Provação. A fé foi provada logo de cara. Para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, você tem isso aqui. Eu não mostrei ainda. Mas você sai. Quer dizer, abre mão do que você tem, da segurança que você tem, para uma coisa que você não vê. Isso é provação da fé. Porque nós queremos ficar naquilo que é cômodo para nós. No que nós chamamos de zona de conforto. A gente quer ficar naquilo, casa do pai, minha terra, minha parentela, aquilo que eu estou acostumado, aquilo que eu estou ambientado, aquilo que eu já sou estabelecido, aquilo que eu já estou vivendo, aquilo que para mim é confortável, aquilo que eu já sei, que eu já conheço. Para sair para uma coisa que eu nem sei, que vai ser mostrada ainda, que eu nem conheço, isso é fé provada. Então a fé de Abraão passou, logo na chamada, já deveria agir de acordo com as exigências de Deus, já era uma prova da fé dele. Mas também a sua fé ele passa por diversas provações durante toda a sua peregrinação, culminando com a prova lá no Monte Moriá. Quando Deus, 3 dias antes, disse para ele, você vai oferecer teu filho, Isaque, aquele que você ama, o teu único. Mas Abraão não tinha Ismael, mas Deus fala lá, o teu único filho, porque era o único de Sara. Era o único da promessa. Era o único que Deus havia dito para ele, que na descendência, que Isaque seria chamada a descendência dele. Agora Deus
Deus prometeu, Deus deu e agora Deus pede. Então Abraão, lá no começo, ele tinha que sair da casa do seu pai, da sua parentela. Sua fé foi provada ali. Durante toda a sua peregrinação, sua fé continuou sendo provada. E agora, ele é provado na sua descendência. Então, lá no começo, ele é provado para sair do meio da família de onde ele veio. Agora ele é provado para entregar aquilo que Deus deu para ele. O seu filho único. Algo que Deus deu. Mas ele tinha que aprender que pela fé depender só de Deus. E nós precisamos aprender também a depender só de Deus. Só de Deus. Porque Deus mostraria para Abraão coisas sempre novas. Ele não poderia estar apegado a nada. Nem mesmo as bênçãos de Deus. Nem mesmo as bênçãos de Deus. Porque mesmo as bênçãos de Deus não é maior que o Deus da bênção. Nós devemos nos lembrar disso. Isaac era uma bênção. Isaac era a descendência. Isaac tinha promessa. Mas Abraão não podia estar apegado ao seu filho. Sua fé tinha que ser provada para que ele pudesse ter Deus e somente Deus na sua confiança. Só Deus, só Deus, só Deus. Só Deus deveria ser a confiança de Abraão, como tem que ser a nossa. Só Deus. Então sua fé, seu amor e sua obediência foram provados. E ele saiu aprovado por Deus. E é nessa história da vida de Abraão com Deus, que a gente começa desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, é nessa história da vida desse homem com Deus que nós encontramos semente de alguma das importantes doutrinas bíblicas. Nessa história desse homem, nessa narrativa da história desse homem com Deus, nós encontramos sementes, ilustrações, o Gênesis de algumas doutrinas extremamente importantes da Bíblia. Por exemplo, a doutrina da fé. Doutrina da fé, a gente aprende, está lá na vida de Abraão, na narrativa da vida desse homem, está lá a doutrina da fé. A doutrina da justificação está lá. Está lá na história de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo usa isso em Romanos 4, na carta aos Gálatas. Está lá, justificação pela fé. Que é uma doutrina extremamente importante. A semente está em Abraão. Também a doutrina de Israel, a nação de Israel, e também a doutrina de Cristo. Tem cristologia na história de Abraão, porque a descendência de Abraão é Cristo. Explicado no Novo Testamento. Olha lá. E a primeira promessa de Deus de redenção foi em Gênesis 3:15, quando Deus fala da semente da mulher. Depois a promessa é repetida na história de Abraão, quando Deus diz: em ti serão benditas toda a família da terra, na tua descendência. Deus de novo, segunda vez fazendo promessa da redenção na descendência de Abraão, falando da descendência da mulher, que é Cristo. Então, cristologia, doutrina de Cristo também na vida de Abraão. Então a gente deve olhar para Abraão, pensar em Abraão, e ver não apenas o cuidado de Deus para o momento presente. Podemos ver isso na vida de Abraão, e ver como Deus cuidou dele no presente. Mas a história de Abraão não é só para a gente olhar para isso. Mas nós devemos entender que Deus tem um propósito muito maior na nossa vida, como teve na vida de Abraão. Deus não é só Deus de providência para os momentos difíceis que a gente atravessa, mas Deus é Deus de coisas grandes na nossa vida, de coisas maiores. Deus disse para Abraão, veja, quando eu chamo Abraão,
Deus cuidou dele, mas o projeto de Deus era bem maior, porque Deus disse para Abraão: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Far-te-ei uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, a coisa ia muito mais longe e ultrapassar a própria vida física, terrena de Abraão. Tanto que nós estamos falando hoje aqui de Abraão, tantos e tantos e tantos séculos depois dele. E os resultados da vida daquele homem, o resultado que Deus fez através dele, chegando ao Cristo, ao Messias. Esse agir de Deus que continua até hoje, mas que passou por aquele homem que foi chamado, aquele arameu, aquele homem lá de Ur dos Caldeus, no meio dos ídolos. Deus o chamou de lá. E abençoou o mundo até hoje através da vida, da descendência de Abraão, que é Cristo. Então veja que os projetos de Deus são muito maiores. A gente tem que entender isso. E veja o título da lição: Abraão, a esperança do pai da fé. Esse título é sugestivo. Junto com fé tem o quê? Tem esperança. Isso mostra para nós que Abraão não esperava em Deus somente nos seus dias, para a sua própria vida, naquele momento, mas a esperança dele ia muito mais adiante. Ia mesmo. Embora não entendesse muita coisa, mas ele tinha uma promessa. Não uma, várias promessas de Deus. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 10. Diz lá em Hebreus 11, 10 sobre Abraão, diz que ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, 10. Abraão creu, obedeceu, saiu para uma terra que ele queria receber por herança. Veja, então ele podia esperar a terra. Mas diz que lá em Hebreus diz que ele não tomou posse da terra nos seus dias. Foi só séculos mais tarde que seus descendentes entraram na terra de Canaã. Mas ele esperava a cidade que tem fundamentos, que o artífice e construtor é Deus. Claro que essa cidade não estava em Canaã. Paulo fala que essa cidade é celestial. Então a fé de Abraão não era só para os momentos de presente, de hoje, do agora. Era uma fé que ia longe. Era uma esperança. Esperança fala de coisa futura. Fé implica isso. Nós não podemos, disse Paulo, nós não podemos esperar em Deus só nessa vida. Seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Quando nós cremos para o cuidado de Deus aqui, mas não só para isso. Não ficamos restritos a isso. Temos esperança do porvir. Esperança do futuro. E é isso que esse livro bendito mostra para nós. Mostra para nós que a verdadeira fé implica em esperança. Então, em Abraão nós temos uma fé e uma esperança que fez Abraão vencer obstáculos, que nos faz vencer obstáculos também. Quando cremos, quando somos provados e aprovados, quando obedecemos e temos esperança, nós vencemos obstáculos. Porque Abraão venceu. Ele morreu farto de dias. Morreu na presença de Deus. O Deus que o chamou esteve com ele durante toda a sua vida. Ele creu, ele creu, ele creu, ele creu. Creu. Viveu crente a vida toda. E viu o cuidado de Deus para os seus dias. Não viu com seus olhos a sua geração tomando posse da terra, mas tomou. Porque ele partiu, mas o Deus fiel continuou dando prosseguimento ao seu projeto, porque o plano não era de Abraão, o plano era de Deus. Se fosse de Abraão, acabava com a morte de Abraão. Mas era de Deus, por isso não acabou. Por isso que a nossa fé está em Deus, a nossa esperança está em Deus, porque tudo que ele falou vai se cumprir.
tudo que ele falou vai se cumprir. Então nós temos esperança. Nós olhamos para o presente, podemos dizer, não está fácil, Deus vai cuidar de mim. Mas eu sei que mais do que o momento presente, aquilo que está na frente é muito maior e muito superior que as bênçãos da eternidade. E Abraão sabia disso, porque esperava a cidade. E nós também esperamos. Abraão, a esperança do pai da fé. Então vivamos nesse presente século, com tantas dificuldades que enfrentamos, com tantos problemas, que com Abraão não foi diferente, mas com fé e esperança. Deus te abençoe.